Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a circulação fetal e há alguns aspectos importantes da circulação fetal que são característicos para determinar estruturas remanescentes na circulação do adulto e características que são fundamentais para a transição da vida intrauterina e extrauterina no momento do nascimento. Então, os objetivos desse vídeo são conhecer as principais características que diferenciam a circulação do feto e do adulto e ter uma noção das grandes alterações que acontecem na circulação fetal nesse momento do nascimento que é tão importante. Só para a gente relembrar a importância da circulação fetal, o sistema circulatório é o primeiro sistema que se forma e que começa a funcionar efetivamente no desenvolvimento embrionário e mantém-se funcionando no desenvolvimento fetal. Isso é fundamental, por quê? Porque se a gente pensar que após a fecundação nós começamos a ter uma série de divisões muito grandes e de formar muitos tecidos, nós temos que ter a garantia de uma nutrição e de uma oxigenação adequada a cada um desses tecidos. Então, nós temos que ter um sistema eficiente em distribuir essas substâncias. Por isso, nós vamos ver que ainda na 30ª semana de vida, nós temos a formação dos primeiros vasos sanguíneos e os batimentos de um coração primitivo. Então, antes de 30 dias após a fecundação, a gente já tem um sangue circulando num sistema primitivo e que garantiria, então, o desenvolvimento desse indivíduo que está se formando. Ainda pensando no desenvolvimento desse coração, um aspecto que é importante comentar, e não é aqui interesse em entrar e falar a respeito do desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular, mas é falar de um aspecto interessante que vai ajudar a gente a entender muitas das características que nós vemos no coração adulto. O coração inicialmente se desenvolve como se fosse um tubo, um grande tubo pulsátil, que vai se contraindo. E o que acontece? Nós temos uma região de entrada de sangue, que origina um átrio comum, e uma região de saída de sangue, que origina o ventrículo comum. Esse tubo se dobra sobre si mesmo e depois ele se torce. Então, ao se dobrar e se torcer, ele vai originar, então, um pouco daquilo que a gente vai reconhecer no coração do indivíduo adulto. O que nós também vemos é que durante essa dobradura e essa torção se formam septos, separando o futuro átrio direito e esquerdo e um septo separando o futuro ventrículo direito e esquerdo. O que acontece aqui? Aqui acontece um dos aspectos mais importantes da circulação fetal, que é a separação do átrio esquerdo e do átrio direito. Imaginem que nessa imagem aqui representativa nós temos o átrio comum, aqui estaria o ventrículo comum, ele foi removido, aqui a veia cava superior, a veia cava inferior. E aqui a comunicação, então, esse átrio é comum, então ele não tem nada que o separe um do outro. Ao longo desse desenvolvimento, então, entre o 27º e 37º dias após o nascimento, a gente começa a observar a formação daquilo que vai ser o futuro septo interatrial. Só que esse futuro septo, ele se desenvolve a partir de 2 septos. Então, o que nós vemos é um primeiro septo, ou septum primum, como ele é caracterizado tecnicamente, muito fino e que vai se desenvolver aqui de trás para frente. Então, nós temos, aqui seria a região mais posterior e aqui a região mais anterior do átrio, porque aqui estaria o ventrículo. Então, nós temos esse septo se originando de trás para frente e fechando essa comunicação. Essa comunicação é chamada de forame, ou foramen primum, o primeiro forame. Essa comunicação vai ser fechada completamente, se a gente olhar um momento após de desenvolvimento e um momento um pouco mais tardio. Então, ele se fecha completamente e esse septum primum perde o seu foramen primum. O que vai acontecer é que antes desse foramen se fechar, se abre um foramen secundo, um segundo foramen. Então, nós temos um foramen secundo
e dentro de um septum primum, garantindo a comunicação entre átrio direito e esquerdo. Isso é extremamente importante, nós temos que ter passagem do sangue da direita para a esquerda, e eu já vou explicar isso. Enquanto esse septum primum está se formando, nós vemos o início da formação de um septum secundum, ou de um segundo septo. Esse septo está mais pelo lado direito, então ele está à direita, enquanto que o septum primum agora fica à esquerda. E esse septum secundum também se desenvolve de trás para frente, fechando cada vez mais esta comunicação. Só que agora nós temos mais duas características. Primeira, o septum secundum é bem mais espesso, é mais muscular do que o septum primum. E segunda característica, ele não se fecha completamente, ele mantém um forame aberto continuamente durante toda a sua vida, por assim dizer, dentro do desenvolvimento intrauterino. Então, o que vai acontecer é que nós temos, ao final do desenvolvimento desses dois septos, um septum primum com o foramen secundum, que estaria aqui representado nessa seta pontilhada, porque ele estaria por trás nesse ponto de vista, e aqui a gente tem o septum secundum com o seu forame, e o nome desse forame é forame oval. Então, nós temos o septum primum, o foramen primum se fecha, se forma o foramen secundum, inicia-se a formar o septum secundum, que tem o seu forame oval. Uma característica agora também importante da formação dos átrios direito e esquerdo é a seguinte: por que nós temos que garantir a comunicação entre átrio direito e esquerdo? Primeiro ponto, nós não temos respiração aérea nesse momento da nossa vida. Então, os pulmões estão colapsados, repletos de líquido, passa muito pouco sangue por ali. Então, esse átrio recebe sangue do corpo inteiro, mas ele não consegue jogar o sangue para o ventrículo direito, e o ventrículo direito não consegue jogar o sangue para os pulmões completamente. Então, é necessário haver vários desvios, e existem dois importantes desvios. O primeiro deles, que eu vou mostrar aqui, é o desvio interatrial, é a comunicação interatrial. Então, o que vai acontecer? O sangue que vem pela veia cava superior, que veio de cabeça, pescoço e membros superiores, é um sangue pouco oxigenado e pobre em nutrientes. Então, ele vai chegar e ele não tem nenhum tratamento especial, como a gente poderia dizer. Já o sangue que vem pela veia cava inferior é um sangue rico em oxigênio e nutrientes, e eu já vou explicar daqui a pouquinho por que isso acontece. O que a gente precisa entender neste momento é que, como este é um sangue rico em nutrientes e oxigênio, eu preciso tentar desviar ele, eu não vou perder tempo jogando ele para o ventrículo direito, para ele perder tempo e energia tentando chegar nos pulmões. Eu desvio ele imediatamente para o átrio esquerdo. Então, do átrio direito, existe a partir do átrio direito eu vejo um tecido com o formato de vela, que é a válvula da veia cava inferior, que desvia o sangue para o septo interatrial, ou para o forame oval. Então, esse sangue, ao passar pelo forame oval, passa entre um septo e outro e sai para o átrio esquerdo. Então, eu desvio um grande volume de sangue rico em oxigênio e nutrientes. O pouquinho de sangue que não é desviado se mistura com esse sangue pobre em oxigênio e nutrientes que veio pela veia cava superior, vai para o ventrículo direito e depois ele vai ter um novo desvio que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, um ponto importante que acontece é que no momento do desenvolvimento fetal, essa comunicação precisa existir. Porém, ela tem que ser capaz de se fechar muito rapidamente ao nascimento do indivíduo. Então, nós vamos ver forames não casados na mesma posição. Nós vamos ver forames descasados, exatamente porque se eu tiver uma alteração de pressão entre átrio direito e átrio esquerdo, os septos vão se encostar e os forames vão ser
obliterados pelo septo remanescente do outro lado. Então, eu consigo fechar os dois forames. Se eu tiver um forame muito maior do que o esperado, eu mantenho uma comunicação. Ou se o forame for grande demais, o septo não se desenvolveu, eu mantenho uma comunicação total. Isso se essa comunicação é pequena, ela pode se fechar ainda durante o desenvolvimento da criança. Se essa comunicação for muito grande, provavelmente nós temos uma situação de uma anomalia congênita e esse caso eventualmente vai precisar de uma ação cirúrgica. Então, nessa imagem aqui nós temos o momento final, o ponto de vista final, isso vai se manter até o feto chegar a termo, pronto para o parto, onde nós vamos ver então o sangue vindo pela veia cava inferior, sendo desviado pela válvula da veia cava inferior para o forame oval, vai passar pelo septum secundo, entre o septum secundo e o septum primo e chegar no átrio esquerdo. Então, aqui nessa imagem, é uma imagem histológica, onde a gente chama atenção para a espessura da parede do septum secundum, comparada com a espessura quase como de uma membrana do septum primo. Aqui nessa imagem, nós temos um coração de um feto, lá do bloco didático, onde nós estamos vendo esse coração por uma vista lateral direita. Então, nós removemos o pulmão direito, abrimos o átrio, estamos vendo, abrimos o pericárdio, estamos vendo o átrio direito, o ventrículo direito, recortamos parte do átrio direito, a parede anterior e lateral do átrio direito, e vemos um pouquinho da aurícula direita aqui. Então, nós temos o átrio direito, que está aberto, ventrículo direito está aqui mais anteriormente, e aqui o que nós vamos ver é, lá para dentro, então estou olhando de lateral para medial, eu vejo esta parede, só que eu vejo que ela é aberta, e lá embaixo eu vejo uma segunda parede, que vejo também que é aberta. Que parede é essa daqui? É o septum secundum, e aquela lá de baixo é o septum primum. Lá embaixo eu vejo o foramen secundum, me comunicando com o átrio esquerdo, e aqui eu vejo o forame oval, que não necessariamente é oval, mas recebe o nome de forame oval. Então, o que vai acontecer? No momento em que aquele sangue que chega pela veia cava inferior é um sangue rico em oxigênio, nós temos agora uma justificativa de por que esse sangue é rico em oxigênio. Esse sangue está chegando enriquecido pelo sangue que vem da veia umbilical. A veia umbilical está chegando, está trazendo um sangue repleto em oxigênio e nutrientes a partir da placenta. Então, o que nós vamos ter, né, esse aqui é uma imagem de um feto que nós temos dissecado, onde nós vemos o fígado, a veia umbilical. Aqui a gente consegue ver um restinho do material que estava envolvendo as artérias umbilicais e a veia umbilical na cicatriz umbilical, na futura cicatriz umbilical. E o que nós vemos? Então, esse sangue chega repleto de nutrientes e oxigênio a partir da veia umbilical e essa veia umbilical se projeta superiormente e vai para o fígado. E como é que esse sangue chegou na placenta? Ele vai chegar na placenta através das artérias umbilicais que estão vindo da região pélvica. Então, elas sobem, se projetam até essa região do umbigo e vão formar também o cordão umbilical. Se nós olharmos esse outro feto, nós vamos ver o seguinte. Aqui eu não tenho mais representada a veia umbilical, mas eu estou visualizando a artéria umbilical. Aqui eu vejo uma das artérias umbilicais, no caso a direita, e aqui não está muito claro, mas eu vejo a artéria umbilical esquerda. O que é importante a gente saber? A origem das artérias umbilicais. As artérias umbilicais se originam a partir da artéria ilíaca interna. Então, a artéria ilíaca comum se bifurca em artéria ilíaca externa, que vai até o membro inferior, que vai irrigar o membro inferior, tanto a direita como a esquerda, e a artéria ilíaca interna vai irrigar a região pélvica. Dentro dessa irrigação, ela vai formar as artérias umbilicais que se projetam para a região do umbigo e vão formar o cordão umbilical.
Então, se nós olharmos na circulação fetal, de uma forma esquematizada, nós vamos ver o seguinte: nós temos esse sangue, vamos olhar a partir da veia umbilical. O sangue que chega pela veia umbilical é rico em oxigênio. Ele segue para o fígado, ele se dirige para o fígado, porque o fígado é uma porta de entrada que tem que receber os nutrientes, tem que fazer estoque e a partir de mediadores que ele vai receber, ele vai produzir outras substâncias. Isso a gente conhece pela chegada de sangue através da veia porta hepática, rico em nutrientes e rico em mediadores. Então, o que nós vamos ver é que esse sangue, a partir da veia umbilical, se encontra com a veia porta hepática. Então, esse sangue tenderia a ser completamente sequestrado pelo fígado, metabolizado e seria retornado à circulação sistêmica um sangue pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. Então, precisa haver uma garantia de que o restante do feto vai receber esse sangue que é tão nobre. Então, o que, que acontece? Existe, ao chegar no fígado, a veia umbilical ela forma um ducto venoso que faz com que seja criada uma ponte diretamente dessa veia umbilical para a veia cava inferior. Então, ele passa ao lado, teoricamente, como se fosse ao lado do fígado, né? Uma parte pequena desse sangue vai para o fígado para que ele possa se desenvolver e a maior parte desse sangue é desviada diretamente para a veia cava inferior. Então, o sangue que está na veia cava inferior, mesmo que ele receba depois da circulação hepática sangue pobre em oxigênio e nutrientes, ele ainda é, por causa do volume desviado, um sangue rico em oxigênio e nutrientes. Então, é um sangue nobre. Esse sangue chega pela veia cava inferior, é desviado pela válvula da veia cava inferior para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. O que vai acontecer? O sangue que vem pela veia cava superior, que é pobre em oxigênio e nutrientes, se direciona para o ventrículo direito, ele se mistura com um pouquinho desse sangue que vinha pela veia cava inferior, então chega nesse ventrículo direito, é um volume muito menor, que grande parte é desviada pela comunicação interatrial, e esse volume menor vai para o tronco pulmonar. Só que aqui acontece uma coisa importante. Como eu comentei anteriormente, os pulmões estão colapsados, estão repletos de líquido e estão compactados. É muito difícil passar sangue por lá. Então, a resistência tecidual é muito alta para a circulação chegar completamente nesses tecidos. Então, o que vai chegar de sangue que tem mais oxigênio e nutrientes que aquele sangue pobre é o suficiente para que a gente possa permitir o desenvolvimento correto desses pulmões. Mas é só isso, e esse pouco de sangue vai retornar, então, pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. É um sangue em muito pouco volume. O que vai acontecer é que, além daquele sangue que foi desviado pela comunicação interatrial, quando o sangue chega no tronco pulmonar e ele se dividiria entre a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, ele se depara com aquela pressão, com aquela resistência muito grande dos tecidos pulmonares. E nós vamos ter uma segunda ponte de comunicação, que é uma comunicação arterial, é um ducto arterial ou arterioso. Esse ducto está entre o tronco pulmonar e a aorta. E agora, o grande volume, 90% do sangue que estava no ventrículo direito, vai ser mandado para a aorta, vai ser desviado para a aorta por essa diferença de pressão. Então, nós temos desvio pela comunicação intraatrial de um sangue rico em oxigênio e depois o desvio pela comunicação via tronco arterioso, ducto arterioso, do tronco pulmonar para a aorta. E aí vocês podem se perguntar, mas por que eu faço essa divisão, essa comunicação posterior? Primeiro, para que eu possa oxigenar também, mesmo que com menos qualidade, o tecido pulmonar. Aí vocês podem dizer, mas
eu vou misturar um sangue nobre com um sangue menos nobre, menos rico. Qual é a vantagem disso, se dele ir para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, se depois ele vai se misturar? Porque aí é que está a grande sacada, eles se misturam após o arco da aorta. O que tem no arco da aorta? Os grandes vasos que vão para a cabeça e pescoço. Então, nós vamos formar o tronco braquiocefálico, que vai originar a artéria carótida comum direita e a artéria subclave direita, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então, nós temos as artérias carótidas indo para a região de cabeça e pescoço, as artérias subclávias indo para membros superiores e também formando as artérias vertebrais que vão para a cabeça e pescoço. Então, o sangue que vai irrigar cabeça e pescoço, ou seja, que vai para o sistema nervoso central que está em desenvolvimento, é o sangue mais nobre que nós temos. E quando ele vai, então, agora ser direcionado, o restante, pela aorta torácica e depois a aorta abdominal, para irrigar o restante do corpo, são tecidos menos ávidos por oxigênio e nutrientes, então nós temos aquela mistura que vem pelo ventrículo direito após. Então, por isso que a marcação mais vermelha e mais arroxeada aqui. Que vai acontecer que esse sangue com menos oxigênio, que está sendo distribuído pelo nosso corpo, chega até as artérias umbilicais, das artérias umbilicais para a placenta, é feita a troca e retorna pela veia umbilical. Então, aqui a gente fecha esse ciclo, onde nós vamos observar importantes comunicações entre átrios, ou importantes comunicações com a placenta, e importantes ductos venoso e arterioso. Essas são as características que garantem que a gente consiga fazer uma circulação fetal adequada para um sistema em que a gente não tem uma respiração aérea. Então, o que essas comunicações vão perpetuar depois, vão se refletir na vida adulta? Nós temos aquela veia umbilical chegando até o fígado. Quando ocorre o momento do nascimento, ela se oblitera, ela se fecha e se fibrosa, ela forma o ligamento redondo do fígado. A continuação dela entre o lobo o lobo esquerdo do fígado e o lobo caudado forma o ligamento venoso, que nada mais era do que o ducto venoso na vida fetal. Esse ducto venoso comunicava diretamente aqui com a veia cava inferior. Quando olharmos as artérias, então as artérias umbilicais, elas originam o quê? Elas vão se obliterar após o nascimento, então elas vão comunicar essa região aqui da bexiga até a cicatriz umbilical e vão dar origem aos ligamentos umbilicais médios ou medianos que nós vamos encontrar vindo aqui junto da bexiga até essa parede anterior aqui da cicatriz umbilical. O ducto arterial que durante o nosso vida fetal ele comunicava o tronco pulmonar com a aorta, após o arco da aorta, ele também se oblitera, é substituído por um tecido fibroso e forma o ligamento arterial, que nós podemos ver em muitos adultos, mais nítido ou menos nítido, entre o tronco pulmonar e a aorta. Normalmente, quando o coração é dissecado, acaba sem querer sendo dissecado esse ligamento arterial. Mas nós temos algum material anatômico onde nós conseguimos fazer essa visualização. Então, aqui nós temos um cadáver dissecado, já foi dissecado muita coisa nele, mas ele está muito rico ainda em características bem interessantes. Então, se nós olharmos numa vista um pouco mais à esquerda, nós vamos ter essa visualização. A aorta, aqui está o tronco pulmonar aberto, passando por essa região aqui, e aqui nós vamos ver que existe, aqui o tronco pulmonar vai originar a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita está passando aqui por baixo do arco da aorta. O que é interessante é se nós olharmos em detalhe, nós vamos ver então uma comunicação aqui fibrosa entre o tronco pulmonar
e o arco da aorta. Então, aqui é o ligamento arterioso. Então, que elementos vasculares são importantes na circulação fetal? Primeiro, a veia umbilical, o ducto venoso, o ducto arterioso e as artérias umbilicais. Todos esses elementos formam três shunts ou três pontes da circulação fetal. A primeira ponte é o ducto arterial, a segunda é o ducto venoso e a terceira é o forame oval ou a comunicação interatrial. Então, são três comunicações extremamente importantes, determinadas então pela circulação fetal e que são necessárias para a manutenção do feto em desenvolvimento e crescimento e que têm que ser fechadas imediatamente após o nascimento. Então, o que acontece? Aqui é o momento do parto, então nós temos alterações morfofuncionais extremamente importantes. Imaginem que aqui na circulação fetal, para pós-natal, nós temos que fechar a veia umbilical, fechar as artérias umbilicais, fechar a comunicação atrial e interatrial, fechar o ligamento, o ducto venoso e fechar o ducto arterioso. Então, primeiro momento desse nascimento. O que se espera do bebê recém-nascido? Qual é o momento de maior tensão e expectativa? Aquele choro. Por quê? Porque aquele enchimento, aquela abertura da cavidade torácica, aquela insuflação da cavidade torácica para encher os pulmões de ar, e essa primeira respiração, essa primeira inspiração e expiração com um choro, ajuda a limpar as vias respiratórias do líquido que está lá dentro, vai reduzir muito intensamente a pressão dentro dos leitos vasculares dos pulmões. Então, como a pressão pulmonar reduziu, o que acontece? Eu não tenho mais a pressão aumentada dentro das artérias pulmonares. Então, agora, o sangue que estava sendo desviado do tronco pulmonar para a aorta vai passar completamente para os pulmões e vai fechar o ducto arterial. Como ele sai, então agora ele inundou os pulmões, ele começou a ser oxigenado e agora ele vai retornar via veias pulmonares para o átrio esquerdo, eu tenho agora uma diferença de pressão entre átrio esquerdo e direito. Antes era do direito para o esquerdo, agora é o esquerdo que empurra, o lado esquerdo que empurra o lado direito. Então eu fecho, eu encosto o septum primum no septum secundum. Então eu fecho o forame oval. Agora, nesse momento, eu separei a circulação atrial esquerda e direita. Além disso, existe aumento de oxigênio, existe a liberação de hormônios, como a ocitocina, que causam espasmo das artérias umbilicais e as artérias umbilicais se fecham. Isso também ajuda no fechamento da veia umbilical, mas existe uma outra característica interessante. Durante o momento do parto, o útero vai se contrair e ao se contrair, ele força boa parte do sangue que está na placenta, que é rico em células tronco e rico em sangue mesmo, ele é expelido para a veia umbilical. Quando ele é expelido para a veia umbilical e depois não tem mais sangue indo para lá, a veia umbilical se colapsa. E ainda tem esse momento, né, dessa ação aspirativa do primeiro movimento, então, de inspiração que esse bebê faz, associada à constrição da placenta e a obliteração da veia umbilical, é tida por alguns autores como uma injeção de aproximadamente 100 ml de sangue da placenta para o feto, e é como se fosse uma transfusão placentária. Então, nós vamos encontrar esse feto recebendo ainda um volume a mais de sangue para que ele possa trabalhar de maneira adequada e muito eficiente nesses primeiros momentos da vida extrauterina. Então, nós temos o fechamento do forame oval, nós temos o fechamento do ligamento venoso, porque a veia umbilical se fechou, o ducto venoso também vai se fechar, então vai originar
vão originar 2 ligamentos, e nós temos as artérias umbilicais se fechando, formando mais 2 ligamentos. Além disso, o tronco pulmonar se separa da aorta, formando então o ligamento arterial e não mais o ducto arterial. Para a gente finalizar essa discussão sobre o momento do parto, nós temos o seguinte: a pressão pulmonar média, isso é mais fisiologia, mas é só para a gente fechar esse assunto. Ela é alta, no momento do parto ela despenca por causa daquela inspiração, e agora a pressão pulmonar é baixa, isso facilita a ida de sangue para os pulmões. O fluxo pulmonar, que por conta da pressão alta era muito baixo, era forçado para baixo, ele é aberto completamente, ele é liberado durante o momento daquela primeira inspiração e ele passa a ser alto. E aquela resistência vascular pulmonar, durante o momento do parto, despenca, né, no nascimento, e então ela agora vai ser sempre baixa e nós vamos ter o sistema cardíaco direito, com átrio direito, ventrículo direito trabalhando com pressão mais baixa e o sistema esquerdo trabalhando com pressão alta, porque é uma pressão sistêmica. Então, só para a gente finalizar esses aspectos, isso aqui é um esquema muito simples, mostrando antes do nascimento e após o nascimento, que nós temos aqui do septum secundum, com forame oval, septum primum, que é quase uma membraninha. Ao ser empurrado o septum primum contra o secundum, nós fechamos. E o que é interessante, como esse septo do lado direito é espesso, ao olhar pelo lado direito, nós vamos ver uma depressão onde estaria a fossa oval, onde fica a fossa oval, que era o antigo forame oval, e essa fossa oval é fechada por aquela membrana fininha do septum primum. Então, nós temos uma grande depressão. Se nós olharmos isso no indivíduo adulto, nós vamos ver que isso permanece na nossa vida adulta. Então, aqui o septo interatrial, essa daqui é a delimitação da fossa oval, e aqui a fossa oval, que na verdade é o forame oval fechado pelo septum primum. Esse daqui a gente chama de limbo da fossa oval, e aqui propriamente a fossa oval. Isso no adulto. Se fosse no embrião, no feto, na verdade a gente veria isso, essa estrutura aqui, que é o septum primum, separada, permitindo a passagem de sangue. Se essa comunicação, se a formação dos septos é mal feita, pode-se manter uma comunicação grande ou quase que a ausência, então, do septo interatrial, fica um átrio comum. Então, conforme for o nível ou do defeito desse septo interatrial, nós podemos ter comunicações bem graves que precisam ser submetidas a cirurgias reparadoras com a maior brevidade possível. Aqui nós podemos ter ainda no adulto ducto arterioso patente, quer dizer, aquele ducto arterial entre o tronco pulmonar e a aorta, pode continuar patente. Aqui é uma tomografia que mostra que existe uma comunicação entre o tronco pulmonar e a aorta. E aí, uma das formas de se corrigir isso é colocando alguma estrutura, e vai ser, dependendo da técnica cirúrgica, são estruturas com características diferentes para fechar completamente essa comunicação. Existe um outro defeito de formação do coração que envolve também, de maneira muito importante, um defeito da formação do septo interventricular, que é a tetralogia de Fallot. Então, nós temos uma comunicação interventricular que é grave também, por conta desse problema no desenvolvimento do septo interventricular. A aorta, ela cavalga sobre o septo, então ela se desloca para a direita, ela empurra o tronco pulmonar e a válvula pulmonar para a direita e espreme elas, então existe uma estenose, um estreitamento da válvula do tronco pulmonar e do próprio tronco pulmonar. Por conta disso, nós temos um ventrículo direito trabalhando com uma pressão, tendo que trabalhar contra uma pressão muito maior, porque ele está comunicado com o ventrículo esquerdo, então ele hipertrofia. Então nós temos essas 4 consequências que caracterizam a tetralogia de Fallot.
Só para a gente finalizar, ainda existe um outro defeito de formação do coração e que está relacionado também à circulação fetal. Durante o desenvolvimento fetal não há problemas, porque o oxigênio é suprido pela placenta, mas quando esse feto ele vai para a vida aérea, fora do útero, ele tem que separar exatamente o lado direito do lado esquerdo. O problema é que se ele tem a transposição das grandes artérias, ou seja, o tronco pulmonar não sai do ventrículo direito, mas sim do ventrículo esquerdo, e a aorta não sai do ventrículo esquerdo, mas sim do ventrículo direito, nós temos duas circulações completamente separadas, que vão se manter unidas graças ao tronco pulmonar patente, ao ducto arterial patente, mas que não é suficiente para deixar esse bebê vivendo em condições adequadas. Então foram feitas várias tentativas de cirurgia para fazer essa correção, e o que é o motivo de orgulho, né, no Brasil, é que houve um pesquisador que já falecido, que é o professor Adib Jatene, foi professor da Faculdade de Medicina na USP, e que ele desenvolveu uma cirurgia em que ele faz essa correção da transposição das grandes artérias. Essa cirurgia é feita até hoje. Foi feita em 1975 e tem quase 50 anos e ainda é executada hoje como uma cirurgia extremamente valorizada. Então ele remove do que era a aorta ligada ao ventrículo direito, ele remove as artérias coronárias e liga no tronco, no antigo tronco, no suposto tronco pulmonar, e depois pega a divisão do tronco pulmonar e liga naquilo que era a aorta e o arco da aorta naquilo que era o tronco pulmonar. Então ele consegue corrigir completamente, claro, fechando também o ducto arterioso, consegue corrigir essa circulação. Então tem várias características relacionadas a malformações, mas essas seriam as mais importantes.